dar início ao nosso trabalho com a leitura de uma página do livro Pão Nosso, de Emanuel, para a qual peço atenção. O título é A Língua e é um excerto da carta de Tiago, cuja passagem é: a língua também é um fogo. E o comentário de Emanuel é o seguinte: a desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago na sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros, qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Na sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la da sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas, e por isso mesmo vemo-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, à míngua de humildade e de amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais originam-se, em muitas ocasiões, na conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem há controlado e edificado os seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chega a noite de cada dia, é justo que se interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Então, nestes momentos em que nos unimos fraternalmente em torno dos propósitos espirituais que nos unem, num dia tão bonito como o de hoje, então é justo que agradeçamos a Deus e a Jesus, o nosso amigo incomparável. Assim, coloquemos na nossa tela mental a figura de Jesus. Para que nos harmonizemos ainda mais com os benfeitores espirituais que se encontram no recinto, amparando-nos coletivamente e individualmente. Pai de infinita misericórdia, querido Jesus, eis-nos reunidos em vosso nome, nesta manhã, com o propósito de partilharmos reflexões sobre os vossos ensinos, no caso em concreto, vertidos pelos Espíritos que em vosso nome trouxeram a boa nova da doutrina espírita à humanidade, para que melhor pudéssemos compreender a tua mensagem, os teus ensinos, e assim munirmos-nos de ferramentas de trabalho para o aprimoramento moral que se faz necessário, já que o nosso projeto maior é atingirmos a felicidade, o bem-estar íntimo, afastar-nos da retaguarda da vida, criando condições para melhor nos integrarmos nos planos superiores da vida. Querido Pai, querido Jesus, apesar das nossas condições físicas e espirituais permitirem-nos aqui estar,
não podemos deixar de pensar naquela quantidade inúmera de pessoas que sofrem nos dois planos da vida, as mais variadas vicissitudes. E apesar da vida não percorrer descontrolada, mas sob a vossa magnânima orientação e cuidados, não podemos deixar, Senhor, de nos solidarizarmos com a dor dos nossos irmãos. E sabemos que as leis divinas, as vossas leis, são justas e a cada um dá de acordo com as suas obras, méritos ou deméritos. Contudo, Senhor, a nossa alma confrange-se diante das necessidades alheias. E é por isso, Senhor, que deixamos fluir da intimidade os melhores sentimentos, as melhores energias e vibrações para concorrermos ao trabalho de socorro e de alívio de todos quantos se encontram necessitados, quer no plano físico, quer no plano espiritual. Mestre amado, para esta Assembleia que se reúne em vosso nome, desejosa do intercâmbio e da interação com os bons espíritos que aqui se encontram conosco, agradecemos-te e pedimos-te inspiração e acompanhamento para que o trabalho possa ir ao encontro das vossas expectativas e ainda ao encontro de todos quantos aqui se encontram nos dois planos, físico e espiritual. Abençoa, pois, Senhor, os nossos bons propósitos, os nossos lares, familiares e demais afetos, próximos ou distantes, e aqueles, Senhor, que nos são caros, que partiram agora recentemente para a espiritualidade e muitos, surpreendidos pela realidade da vida pós-mortem, possam colher igualmente e sentirem-se envolvidos pelo nosso testemunho de solidariedade e de afeto. Que a tua paz, Senhor, e o teu amor permaneçam conosco. Muito obrigado. No início do nosso trabalho, aqui com uma mensagem a respeito do livro Espírita, porque estamos a chegar à época em que gostamos de presentear os nossos amigos, os nossos afetos, e sugerimos a oferta de um bem precioso que é do livro Espírita, que jamais deixará de estar com a sua utilidade plena ao longo do tempo. Por isso, nós pedimos a quem de facto se sinta interessado, possa, aqui na Secretaria, cuidar de encomendar ou de levar aqueles que estão já disponíveis. O interesse aqui não é um interesse material, é um interesse espiritual. É podermos divulgar a doutrina espírita e permitirmos que outros tenham acesso a esse conhecimento também. Portanto, daí do nosso apelo. Havemos de falar de outro assunto, desta época natalícia, mas no final do nosso trabalho. Assim sendo, esta mensagem diz-nos: todo o livro digno de apreço é um agente precioso que auxilia a viver e a acertar. De facto, é um veículo, seja o livro que for, mas aqueles que se propõem, de facto, ao bem, a transmissão de conhecimento, de cultura, que outras criaturas mais dotadas do que nós, quer em termos de inteligência e de cultura, proporcionam-nos os seus tesouros de conhecimento e assim contribuem também para o progresso da humanidade, quer no campo cultural, científico, social, mas também espiritual. Contudo, o livro espírita, como diz aqui o texto,
que, no entanto, apenas os demais auxilia a viver e a acertar, mas igualmente a viver para o bem de todos, o que significa acertar sempre mais na conquista do próprio bem. O livro espírita projeta os interesses da criatura não só para a vida presente, mas também para além desta vida. Portanto, ao longo da eternidade. E esse trabalho de aprimoramento e de acerto é conveniente que se inicie tão breve quanto possível. Todos temos tempo. Não se sinta ninguém pressionado. Porque o tempo é eterno e o espírito também. Portanto, o espírito usa da sua liberdade e do seu livre-arbítrio conforme bem lhe aprouver. Vamos continuar com o livro A Gênese, da codificação, no capítulo 14, que nos fala dos fluidos, e agora, em concreto, a qualidade dos fluidos. É o espaço, o item que nós vamos trabalhar. Então, dando continuidade, vamos para o item 16, que diz o seguinte: tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Ora bem, já cá estivemos desde o início do mês a falarmos da Gênese, 2 fins de semana seguidos, então já não há dúvida relativamente àquilo que são os fluidos. Ou alguém ainda tem dúvidas? Toda a gente estudou a matéria? Foi? Muito bem. Mas vamos dar uma ajuda. O universo encontra-se imerso, ou faz parte do universo, os diversos mundos que se disseminam pelo cosmos, pelo universo, que constitui o universo, encontra-se imerso num fluido, numa matéria que os espíritos denominaram e transmitiram a Kardec como o fluido cósmico universal. Essa energia é a origem da matéria nas suas mais variadas expressões, quer na matéria densa, que permite a constituição, a organização das moléculas e, por sua vez, a constituição dos mundos materiais, como o caso da Terra, o planeta e outros semelhantes, portanto, a matéria mais grosseira, e também do corpo físico humano e de toda a vida animal, vegetal, que se encontra no plano físico. Portanto, a origem da matéria está aí no fluido cósmico universal. Cada planeta tem a sua especificidade, o seu fluido específico e que lhe permite, de facto, criar a vida de acordo com determinado tipo de parâmetros na Terra. Não só sob o ponto de vista físico, do nosso corpo físico, mas também sob o ponto de vista espiritual. Falamos aqui, concretamente, do revestimento do corpo físico, ou melhor, do revestimento do espírito, o intermediário entre o espírito e o corpo físico. Ora bem, como toda a gente já tem estudado a matéria, já cá tem estado, salvo aqueles que estão aqui hoje pela primeira vez, vamos saber que intermediário é esse, que atua ou que se situa entre o espírito e o corpo físico. É como se estivéssemos a estudar a tabuada. Quando estávamos... O perispírito, todos em coro. É esse o intermediário. Porquê perispírito? Porque Kardec lhe atribuiu essa designação exatamente pelas características que tem da envolvência do espírito. Peri, em torno creio que do latim, peri, espírito. Portanto, é o envoltório do espírito. E também material. Tem origem no fluido cósmico do próprio planeta. Então vamos recapitular. Há o fluido cósmico universal e depois cada planeta tem o seu fluido universal característico para facilitar a vida material.
o perispírito é constituído desse fluido inerente ao próprio planeta. Isto significa que o espírito, se nós quisermos, ou se nós pudermos sair da Terra, do ambiente da Terra, espiritual e físico, onde nos encontramos, para viajar para outras regiões fora do planeta, nós temos que trocar de perispírito. Porquê? Sabem porquê? Porque as características dos outros são diferentes. Como? Porque em outro mundo, as características do fluido universal são diferentes. Exatamente, exatamente. Então, sempre que transitamos de um para outro mundo, temos que mudar a constituição do perispírito. Temos que nos revestir desse ambiente semimaterial. Isto significa que, para além das características do perispírito como intermediário entre o plano espiritual e o plano físico, há um outro. Quando as pessoas dotadas de faculdades mediúnicas veem alguém do outro lado, desencarnado, aquilo que lhe dá forma é exatamente o perispírito. Se não tiver o perispírito, se tirarmos o perispírito, só aparece o quê? Um foco de luz. É o espírito. Ora, o espírito precisa do perispírito, da matéria, precisa para se manifestar no plano físico onde se encontra. Então quer dizer que nos planos mais elevados, nos espíritos mais elevados, praticamente, embora o perispírito acompanhe, a matéria se vai rarefazendo aos poucos, por aí adiante, praticamente ela é imperceptível. Então, quando o espírito se quer manifestar num plano mais terreno, tem que o seu perispírito baixar de vibração para se tornar visível aos outros e ter uma forma humana, porque senão é só um foco de luz. Estamos a compreender? Estamos a falar dos fluidos. É importante para a matéria que vamos apresentar a seguir. Portanto, para percebermos como estas nuances do fluido cósmico universal são importantes para a existência da vida. Isto significa também que o planeta Terra e mesmo o ambiente espiritual que o envolve e que se encontra próximo, ele é não muito, digamos assim, não muito distante do próprio planeta físico. Quer dizer, quando nós morremos, nós não vamos a viajar por aí pelo universo fora. Situamos-nos dentro deste ambiente espiritual que diz respeito ao planeta, porque nos afinamos, sob o ponto de vista vibratório e energético, com o próprio planeta onde nos encontramos de momento. Alguma dúvida relativamente ao assunto? Então, vamos seguir. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que o fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Então, quando nós pensamos, estamos a projetar, porque o pensamento é uma força criadora do espírito, da mente, e estamos a projetar esse pensamento. O veículo que transporta, ou por onde percorre esse pensamento, é o fluido universal. Estamos a compreender? Ora, o pensamento leva atrelado a qualidade dos seus pensamentos. Então, é por isso que, por vezes, quando estamos próximos de alguém, ou não tão próximos, mas dependendo da sensibilidade de cada um, nós podemos nos sentir bem ou mal. Porquê? Porque aqueles que pensam ou que sentem por nós fazem fluir pelo fluido universal a qualidade da sua natureza íntima e afeta-nos a sensibilidade. Então podemos sentir melhor ou podemos sentir pior.
O inverso também é verdade, já que nós também, ainda, no meu caso, não tão perfeito quanto seria necessário e útil e bom, os pensamentos, por vezes, não sendo os melhores, eles fluem através do plano energético envolvente, do fluido universal envolvente. E é aí que permanecem. E vamos ver qual o efeito dessa condição. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Imaginem que nós estávamos com o ar saturado, num ambiente fechado, e estamos a absorver a falta de renovação de oxigênio, o que implica que o ambiente comece a degradar-se e, como tal, cada um de nós começa a absorver esses miasmas e essas condições enfermiças. E isso pode afetar mais a uns do que a outros, mas a verdade é que ninguém está incólume às influências do próprio ambiente onde se encontra. Ora, isto é válido para o ambiente em envolvência espiritual. Ora, por isso é que Jesus nos recomendou sempre muita vigilância sobre os nossos pensamentos, uma vez que esses têm um efeito pernicioso ou bom, beneficente, sobre nós mesmos e sobre aqueles que connosco partilham o espaço. Portanto, os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que estes projetam são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau da perfeição moral destes. Ora, o que é que se conclui? Que nós, ou outros espíritos, nós também somos espíritos, só estamos temporariamente ligados ao corpo físico. Mas isso não nos inibe, ou melhor, não nos isenta das condições ou de sermos vítimas, alvo dos nossos maus pensamentos e dos nossos maus sentimentos. Porquê? Sendo fonte criadora, o ambiente à nossa volta é consentâneo com o nosso estado íntimo. Ora, para além de projetarmos o nosso pensamento e ele ir evoluindo através do fluido universal, somos desde logo vítimas de nós mesmos, quando os pensamentos não são de facto pensamentos elevados, de bons sentimentos, de bons valores, sob ponto de vista moral. Então significa, quando assim é, que nós vivemos como que numa campânula, numa redoma, que é fruto da nossa condição íntima, da nossa condição moral ou espiritual. Então, recordamos aqui agora a mensagem que foi lida no início do nosso trabalho. Qual era o tema? Eu pensava que eu ouvia toda a gente dizer a língua. Foi a língua. Ora, como damos conta, é o descuido, por vezes, com a língua, que está na origem das nossas condições. A língua, o que é que transmite? A palavra. Ora, nós não é preciso falar. Não é preciso falar. Para criar esse ambiente pernicioso à nossa volta, não é preciso falar, basta pensar. Ora, significa que nós, muitas das vezes, descuidamos com este detalhe, por desconhecimento, com certeza. Mas, nas relações espirituais, quando nos sentimos mal, o que é que nós dizemos logo? Eu tenho um obsessor que antipatiza comigo, eu sou boa pessoa, olha, sou a melhor pessoa do mundo, não faço mal a ninguém, isto e aquilo. Bom, virtudes eu tenho-as muitas. Os outros são todos maus. É este o que nós aprendemos logo das questões espirituais. E então, o que nós queremos rapidamente é livrar-nos do obsessor.
do encosto. Tenho um encosto, muitas das vezes. Eu tenho um encosto. Então os outros encostam-se sempre a mim. Eu nunca me encosto a ninguém. E então quero me livrar dos outros. Eu não quero livrar os outros de mim. Reparem bem. Ainda não apareceu ninguém que dissesse assim, olha, eu estou ali encostado àquela pessoa. Como é que posso desencostar-me? Não. É como é que nós podemos desencostar o outro que está aqui encostado? Estão a compreender? Então a língua é muito proporcional, quer dizer, verbaliza, materializa o pensamento, torna-o audível. Compreendem? Então significa que o processo obsessivo é uma relação perniciosa entre espíritos, quer esteja encarnado, quer esteja desencarnado. Então pode ocorrer entre um espírito desencarnado e um espírito encarnado, mas também o inverso, do espírito encarnado para o desencarnado. Mas também, por aquilo que nós estamos a concluir agora, eu posso ser vítima de uma auto-obsessão. Não é verdade? Porquê? Porque o ambiente fluídico em que me encontro, ele é revestido, é constituído de quê? Quando os meus pendores morais não são os melhores. Todo esse fluido é pernicioso. Então, é como se eu vivesse numa camisa de forças. Compreendem? Então, o que é que há a mudar? O pensamento. Ora, o pensamento também, o que muda, o que está na gênese do problema, é o pendor moral da criatura. Porque o pensamento só traduz aquilo que é o sentimento, o pendor moral da criatura. Ora, é aqui que está o segredo. Quer dizer, não há interação entre os espíritos, bons ou menos bons, se não houver afinidade moral. Mas a primeira vítima de mim próprio sou eu. Ora, porquê? Porque os meus pensamentos, que traduzem um baixo pendor moral, criam esse ambiente. Ora, eu estou fechado sobre mim mesmo e sou vítima desses maus pensamentos, desses maus pendores, que são, muitas das vezes, essa matéria que nos envolve é matéria, não é tão densa. Lembram-se logo no início que falámos aqui da semimatéria, dos fluidos universais? Ora bem, aí o nosso pensamento, como é força criadora, quando eu penso em alguém e esses pensamentos que lhe são dirigidos são de baixa condição moral, então esses pensamentos ganham forma, como ao contrário também. Quando estamos a fazer uma oração intercessória por alguém que está doente, o que é que nós levamos? Os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores desejos, tudo o que temos de melhor em favor daquele que se encontra doente. O que é que estamos a usar? O pensamento e os fluidos. Ora, se eu quiser agora, com a força do pensamento, idealizar-me junto do leito daquela pessoa, sob o ponto de vista espiritual, a ampará-la, a transmitir-lhe boas vibrações, a acalmá-la, por aí adiante, então eu, por força do pensamento, que é criador, eu crio aí a minha figura. Eu projeto, através do pensamento, a minha imagem. E ela corporifica-se ali de acordo com as minhas capacidades. Portanto, quanto mais forte for o pensamento e a vontade, quer de fazer o bem, quer de fazer o mal, eu corporifico-me e torno denso junto daquela pessoa e estou aí a auxiliá-la. Então o pensamento é neutro. O que lhe atribui qualidade é o nosso caráter moral. Estamos conversados, bem entendidos, ou alguma dúvida? Então, vejamos que, volto a lembrar, que é o processo da auto-obsessão, que é o que origina, então, aqueles processos da interação com os espíritos inferiores. Então, para nos livrarmos, digamos, dessa condição envolvente, é preciso a reforma moral e pensamentos diferentes, com uma qualidade superior. Está bem? Isso chama-se saúde espiritual. Bem-estar. Então vamos adiante.
No item 17, seria impossível fazer-se uma enumeração ou classificação dos bons e dos maus fluidos ou especificar-lhes as respectivas qualidades por ser tão grande quanto a dos pensamentos e a diversidade deles. Os fluidos não possuem qualidades sui generis, eles próprios, não é? Mas as que adquirem no meio onde se elaboram. Portanto, à nossa volta, à volta do grupo, como está aqui, que é possível nós, exatamente o que fazemos aqui, unimos os nossos bons propósitos, no fim, para orar, para refletir sobre estas questões espirituais, e naturalmente que as nossas vibrações, as nossas energias libertadas, são de elevado pendor. Portanto, não só nos beneficiamos, não só beneficiamos os espíritos desencarnados que aqui se encontram na condição de convalescentes, também a refletir connosco, a estudar e a abrir horizontes para a sua existência, ouvirem falar de um Deus infinitamente bom e misericordioso, que até aqui julgavam um tirano e que os havia abandonado, a ouvir falar de um Jesus de uma forma diferente, bondoso, amoroso e carinhoso, e das suas mensagens, qual a sua profundidade. Estão aqui a aprender connosco, porque não tiveram oportunidade enquanto na vida física e agora na vida espiritual. Os benfeitores espirituais carreiam para aqui, para o espaço, esses espíritos que se beneficiam, ou por necessidade de aprendizado, beneficiam-se também do ambiente espiritual. Do ambiente espiritual. Então, quando os propósitos não são elevados, quer a título individual, quer a título do grupo, nós já sabemos que o ambiente espiritual não é o melhor. Então é por isso que muitas pessoas dotadas de sensibilidade mediúnica mais apurada, quando percorrem alguns ambientes em que há grande concentração de pessoas, as pessoas sentem-se mal. E não sabem muitas vezes porquê. Porquê é que se sentem mal? Porque estão a medir a qualidade do ambiente espiritual onde se encontram, que é a força coletiva. Ora, quando os interesses do grupo são elevados, de melhor qualidade, então a criatura sente-se em paz. O mundo pode estar a cair, ele sente-se em paz e tranquilo, porque o ambiente espiritual é um ambiente sadio. Estamos a compreender? Para além do ambiente em si, dos seus benefícios, também permite a aproximação, por força da lei da atração, dos bons espíritos. Não só dos nossos guias espirituais diretos, mas de outros que se afinam e simpatizam connosco pelos nossos pendores morais. Portanto, é uma missão extraordinária. Uma missão extraordinária. Todo que resulta do nosso esforço coletivo. Conforme as circunstâncias, as suas qualidades são como as da água e do ar, temporárias ou permanentes, o que os torna muito especialmente apropriados à produção de tais ou tais efeitos. Também carecem de denominações particulares. Como os odores, eles são designados pelas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Portanto, isto significa que o ambiente, as energias, os fluidos que nos envolvem, têm, para além da sua vibração, têm também cor, têm também cheiro. E nós, quem tem sensibilidade mediúnica, faculdades mediúnicas específicas e necessárias para detectar estas circunstâncias tão ricas, portanto, quando o espírito vidente, ou melhor, o médium vidente, vê o ambiente, por exemplo, luminoso, ele pode detectar, de facto, os odores resultantes daí. Porque são perfumados, tranquilizantes, que nos inebriam de alegria, de paz. O inverso também é verdade. Portanto, quando o vidente capta o ambiente mais difícil, mais inferior, não há luminosidade, mas há cheiro.
há como que uma irritabilidade que o perturba, incomoda, e o cheiro é nauseabundo. E enquanto por aí, nesses ambientes, quer no bom, quer no mau, mas no bom, transitam pequeninas forças luminosas como ninfas, resultante da força criadora do ambiente de grupo, o inverso também é verdade. Quer dizer que flutuam nesse ambiente pestilento pequenos miasmas que são fruto da criação mental. Ora, e nós seremos fruto, alvo dessas pequeninas partículas que são resultado das forças criadoras e vamos nos beneficiar sob o ponto de vista orgânico ou vamos nos prejudicar. Tudo é uma questão de sintonia e de opções. Não é verdade? Então, Deus criou a vida e o espírito com característica extraordinária, que é criador e livre, dotado de livre-arbítrio para escolher o caminho que deve seguir e quer seguir. Com resultados, porém, de ser o alvo do seu livre-arbítrio. Ora, muito bem. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. Ora, então, se nós, eventualmente, dotados destes conhecimentos, nos quisermos opor a qualquer influência negativa, infeliz, que nos envolva, então, aquilo que nós podemos e devemos fazer é retribuir com o bem. Bons pensamentos, bons sentimentos, oração. Não só por nós, para que nos envolvamos num ambiente feliz e de bem-estar, mas também por aquelas criaturas que, eventualmente, ainda jornadeiam pelo mal. Estamos a compreender? E agora aqui voltamos outra vez a Jesus. Porquê é que Jesus apelou ao perdão? Exatamente para quebrar laços de animosidade entre as criaturas e criar aqueles que são de facto eternos, que são os laços de amor. Porque aqueles que são nossos desafetos de hoje, nossos adversários ou inimigos, serão os nossos irmãos do futuro. Porque a obra divina, toda ela assenta num princípio só, que é no amor absoluto, onde cabem todas as virtudes. Ora, tudo aquilo que seja fruto das nossas invigilâncias e que contrárias àquilo que é a lei do amor, então nós seremos chamados, ou conscientemente, quando vigilantes voltamos ao caminho do bem, ou pelas forças e os mecanismos da vida que nos vão trazer ao bem de novo, à força. E é para isso que as provas, muitas das vezes, são duras. Há resgates difíceis. Porquê? É para trazer o relapso desta vida ou de vidas pretéritas ao caminho do bem. Ora, quando a criatura se afina e estabelece no bem, então, agindo conscientemente no bem, tudo o resto já não faz sentido. Tudo o resto, o mal, a dor, já não faz sentido. Então, é por isso que Jesus nos recomendou o perdão ao próximo, aquele que eventualmente nos tentasse ou procurasse prejudicar. Mas também o perdão, o auto-perdão. O auto-perdão. Porque às vezes nós, no balanço da nossa consciência, sobre aquilo que tem sido a nossa existência no tempo, chegamos à conclusão que nem sempre fomos felizes nas iniciativas ou nas atitudes que tomamos. Erramos.
Mas errar, como é comum dizer-se, é humano, faz parte do processo evolutivo. Porque nós somos ainda espíritos frágeis e não temos, às vezes, a noção exata do compromisso que temos para com a vida. Mas, quando a criatura chega à conclusão que, de facto, não foi feliz nas atitudes que tomou, então, para além do perdão que deve pedir ao outro, é também perdoar-se a si mesmo. Porque a consciência culpada pressiona e cria estados de saúde mental muito precários. Então, é importante perceber isso, que Deus não quer a morte do pecador, quer a morte do pecado, para melhor compreendermos. Então, quando se fala do perdão, não é só o perdão que devemos ao outro, mas é o perdão que nós devemos também a nós mesmos, para nos livrarmos do problema da consciência e encetarmos por uma nova via diferente para melhor. E enquanto não houver esse auto-perdão, a criatura sentir-se-á sempre culpada, e isso vai inibi-la de tomar atitudes melhores e retificadoras para superar os erros que foram cometidos. Ora, é disso que está cheio o nosso passado. É de erros, é por isso que nós estamos aqui, salvo honrosas exceções. Somos os espíritos que no passado constituíram a história mais visível ou menos visível da humanidade. Mas nós ainda estamos vinculados à vida no planeta Terra exatamente pelas dívidas contraídas para com as leis divinas, as leis da vida. Então, estes são momentos que devem ser aproveitados, bem aproveitados, para o ressarcimento dessas dívidas. Alguma dúvida relativamente à questão? Então, vamos prosseguir. Sob o aspecto físico, são excitantes, reparem bem, sob o aspecto físico, essa envolvência, esses fluidos em que estamos mergulhados, calmantes, penetrantes, astringentes, irritantes, dulcificantes, soporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, tornam-se força de transmissão, de propulsão, etc. Então, normalmente, numa relação doentia, sob o ponto de vista espiritual, há sempre efeitos perniciosos. E é por isso que nós sentimos uma certa irritabilidade. Sentimos um certo incómodo, uma certa perturbação, não só sob o ponto de vista físico, mas também sob o ponto de vista mental. É o efeito desses fluidos em que nos encontramos mergulhados. Então, vamos agora fazer aqui um outro exercício. E se a pessoa que trabalha, que se aprimora, que se esforça pelo seu aprimoramento moral, então, de que natureza são os fluidos que o envolvem? São bons. Bons, não é? São bons. De elevada condição vibratória. Não é verdade? Então, essa é a defesa. É a defesa que nós temos para com o mal. Então, aqueles que eventualmente pretendem atingir-nos maus pensamentos, maus sentimentos, encontram aí uma barreira protetora. Então, todos os miasmas que são projetados, as criações mentais que são projetadas para determinada criatura, que é de facto para que não restem dúvidas e para sabermos bem, vamos propor um estudo para a semana. É no Evangelho procurar o capítulo que fala das características do homem de bem. Está bem? E depois, para percebermos melhor o que é que a criatura que se esforça para ser boa, no sentido literal do termo, as defesas que cria à sua volta. E, portanto, todos os miasmas que são projetados por uma mente doentia, quer encarnada, quer desencarnada, são
por esse meio rechaçados. Não conseguem penetrar. Ora, quando eu sou alvo, sinto que estou a ser alvo de uma influência negativa que me perturba, qual é o meu primeiro pensamento? Qual deve ser o meu primeiro pensamento? Não é? Não está a lição bem... Vou voltar ao princípio. Lá para trás. É? Significa que eu não estou a fazer tudo quanto é necessário para que essa envolvência espiritual esteja à altura das minhas expectativas. Quer dizer, há ali qualquer brecha. Os meus esforços ainda não são os necessários. Então eu não estou, de facto, devidamente concentrado nesse propósito que é a reforma moral. Ora, assim sendo, os espíritos, encarnados ou desencarnados, consciente ou inconscientemente, tiram partido dessa condição. Então, o programa é, tenho que estar mais vigilante, eu tenho que fazer uma reforma em termos de pensamentos, em termos de sentimentos, eu tenho que, de facto, apostar forte neste trabalho que me é devido. Estamos a compreender? Então, se este trabalho não for feito, aqueles programas de obsessão, de desencosto, se eu quero desencostar, não surte efeito. Porque os trabalhos espirituais, da assistência espiritual, vão afastar as entidades que no momento estão ali ligadas, mas entretanto vai o Zé e vem o António. Porque não encontrou ninguém. Não encontrou melhoras. Certo? E então nós não conseguimos progredir, evoluir, não conseguimos ser criaturas saudáveis. E porquê? Porque não temos consciência, ou melhor, não assumimos esse compromisso. É-nos mais fácil chorar, lamentar, pedir desobsessões, pedir passes. Isto não quer dizer que não tenho. Que a Casa Espírita existe para isso, para dar apoio. Mas tem que haver correspondência. Quando Jesus era interpelado várias vezes sobre o socorro a outras criaturas, pelos apóstolos ou por quem quer que seja, dizia, não, a estes ainda é bom que não se cure. Porquê? Por criaturas relapsas e preguiçosas, não faziam o trabalho deles. Então, não há socorro possível. Nós bem podemos apelar lá para cima. E às vezes os nossos benfeitores mais diretos apelam ainda mais para cima. Porquê? Porque às vezes é o nosso programa de vida. O nosso compromisso antes do reencarno foi passar por esta ou por aquela provação. Então, nós choramos tanto que os benfeitores espirituais, os nossos guias diretos, dizem, ai, coitadinho, que isto dói-me tanto a alma e o coração, mas eu não posso fazer nada. Vou apelar para mais alto. Então, porque eles também têm os guias deles, não é? Lá para cima. E então apelam para lá. Qual é a ficha do seu protegido, do seu tutelar? É esta. Qual é o progresso que temos? Olha, ele tem aqui, é como se fosse um livro da contabilidade, daqueles antigos, que era o deve e o haver. Então, no deve, aquilo é uma coluna. Não é? No haver, fica ali na primeira ou na segunda linha, ele olha para aquilo, eles tiram lá um curso de contabilidade, lá em cima, de economia, diz, olha, você está a ver bem o que é que isto... Qual tem sido o progresso aqui ao longo do tempo? O progresso ao longo do tempo não tem sido muito. Então, qual é a necessidade daquilo que ele está a pedir? Que ele sofre tanto. Pois, mas você sabe quais são os mecanismos da vida, não sabe? Sei. Então pronto, então é bom que ele permaneça assim. E lá vem o livro grosso debaixo do braço, não é? E à espera que de facto depois chega ao pé de nós, meu filho, tens que mudar, tu tens que fazer este esforço, olha que tu ainda és um bocado egoísta ou és um bocado orgulhoso, tens que mudar um bocadinho, faz um esforço. É como o doente do colesterol que vai buscar um medicamento à farmácia e ele fica lá à espera porque não quer tomar o medicamento. Eu não tomo medicamentos nenhum.
mas foi comprar um medicamento. Ele sabe que tem que tomar, mas não faz nada para o tomar. Então, digamos que qual é a medida, a terapia? Aguardar. E a criatura vai rolando, experiências difíceis, se não é nesta encarnação é para outra, e depois se não é na outra é para outra ainda, até que ele desperte, não, já estou cansado. Pronto, então agora tenho que começar a tomar as pastilhas, né? Que são de facto, às vezes, como o óleo de fígado de bacalhau, amargo que se fata, mas é preciso tomar para fazer bem ao organismo, não é? Então, não é simples isto. É muito simples, o mecanismo da vida é muito simples. Então, estamos, digamos que... e é para isto que a doutrina espírita não é a doutrina espírita em si, não é para salvar ninguém. Não é para salvar ninguém. É para facultar ferramentas de trabalho para compreendermos a nossa situação, o que somos, de onde viemos, porque estamos aqui para onde vamos. E aquilo que a obra divina destinou para todos nós, que é atingirmos os patamares superiores da vida para sermos felizes. Que é aquilo tudo que nós desejamos, é sermos felizes. Mas, para chegar à felicidade, tem que ser a pulso. Tem que ser o nosso esforço próprio, a nossa determinação, que nos vai levar aos altiplanos da vida. Estamos a compreender? Portanto, não há ninguém que possa estar isento dessa responsabilidade. É o simbolismo da cruz nos ombros do Cristo. A nossa cruz somos nós que temos que transportar até à crucificação para a nossa libertação. É esse o simbolismo da cruz. Então, é nesse processo que nós nos encontramos. Mais rápido ou mais lento, tudo isso depende da nossa vontade. O Espírito é eterno. O tempo não esgota. Portanto, nós vamos e vimos, tornamos a ir, tornamos a vir e, no final, aqueles espíritos já mais evoluídos e assim, abençoada dor. Porque reconhecem que se não fosse a dor, não tinha havido um estímulo, um empurrãozinho, não é, para o espírito despertar. Muito bem. Então, vamos adiante. Sendo apenas espíritos encarnados, os homens têm uma parcela da vida espiritual, visto que vivem dessa vida tanto quanto da vida corporal. Primeiramente, durante o sono e muitas vezes no estado de vigília. Portanto, nós não estamos absolutamente apartados da realidade espiritual, porque somos espíritos temporariamente encarnados. E podemos estar não só para em viagem, em contacto durante o sono, libertar-nos parcialmente do corpo e depois convivermos com aquele mundo, aquele meio de onde saímos. E isto é válido para o bem como para o mal. O espírito encarnado conserva as qualidades que lhe são próprias. O seu perispírito, que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu derredor e envolve como que uma atmosfera fluídica. Trazemos aqui uma imagem para perceber, e esta imagem, esta projeção que aqui se vê à volta, um médium que tenha evidência e condições para visualizar, é este campo fluídico energético à nossa volta que ele vê. Se esse campo fluídico é mais colorido ou menos colorido, revela o estatuto da criatura que ele visualiza. Portanto, quanto mais escuro, mais curta é esta distância até aos contornos do corpo físico e, portanto, mais densa é a condição. E revela logo em qual o estatuto do espírito. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um preponderante papel no organismo. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. E, portanto, o espírito, ou na preparação do seu programa reencarnatório, vai modelar o perispírito de acordo com as suas necessidades. Então, com as suas necessidades evolutivas. E isto pode abranger, sobretudo, resgates.
porque tenha que passar. E é por isso que nós somos tendencialmente doentes, porque muitos trazem as mazelas do passado, embora muitos dos problemas têm origem no campo, na reencarnação atual, mas muitos já trazem as problemáticas do passado. E o espírito, por força do pensamento, onde ler, creio que é no livro No Mundo Maior, de André Luiz, onde fala da preparação, da modelagem do perispírito e do corpo. Portanto, o perispírito é que vai modelar o corpo, o veículo de que se vai servir para a experiência física. Então, se houver necessidade da ausência de um membro no corpo, ele vem sem um membro. O perispírito é projetado assim, né, para dar essa modelagem ao corpo físico. Ou outra patologia qualquer que está ali presente. É importante perceber exatamente como é que isso se passa na espiritualidade. Tudo isso é projetado ao detalhe. Portanto, nós vimos todos bonitos, tudo isso é, do lado de lá, projetado. A forma humana é a mais bela da obra divina. É a mais bela da obra divina, do reino hominal. Portanto, já somos mais bonitos do que fomos no passado. Não é? Aqueles homens da pré-história que só viviam para sobreviver. Não é verdade? Os membros muito compridos, não é? A cabeça nem por isso. Portanto, e ainda vamos ficar mais bonitos no futuro. Não vai ser só uma questão de plano físico. Você está tão bonito, o que é que faz? Eu ponho o creme aqui, eu faço aquilo acolada. Não. Mas vamos todos ficar ainda mais bonitos, mais brilhantes, mais belos. Porquê? Porque essa luta interior e aprimoramento moral transmite a beleza moral, transmite-se ao órgão físico, ao perispírito. Compreende? Deixa transparecer a beleza do físico. Aqui no plano material, nem sempre a beleza conduz, a beleza física conduz com a beleza moral. Nem sempre. Faz favor. Eu sou casado, né? E mais ou menos uns 2 anos antes de ter minha filha, a gente fez um planejamento de como ia ser tudo. Mas aproximadamente 1 ano, minha esposa, quando a gente fazia o evangelho no lar, minha esposa enxergava uma parente minha, que já tinha desencarnado, junto com uma menina, da qual a gente nunca enxergava ela como parente, né? Não sabia de onde ela vinha. E por 1 ano essa menina visitou nós, todos os evangelhos, até o dia que minha esposa engravidou, e aí parou de enxergar a minha avó com essa menina, e aí depois a gente teve uma surpresa, tivemos uma menina. Então a gente acredita que aquela pessoa que visitava nós todas as vezes no evangelho era a nossa filha, já se preparando, nos conhecendo. É provável que sim, porque há, digamos que, uma continuidade no tempo para aproximar as criaturas àquilo que seria o compromisso futuro imediato. Portanto, esse processo reiterado de permanência no ambiente familiar, que ali era mais visível, o inverso também acontecia, os senhores, ou no caso os senhores, ou a mãe em particular, durante a hora de sono, que se encontravam no plano espiritual com o mesmo grupo a preparar o reencarno desse espírito. Portanto, há todo um trabalho que se percebe aqui conducente a essa conclusão. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos encarnados e transmite-se de espírito a espírito pelas mesmas vias e conforme seja bom ou mau, beneficia ou vicia os fluidos ambientais. Portanto, trouxemos aqui esta imagem para perceber a projeção do pensamento, que ela é real. E experiências no trabalho anterior que o Casimir aqui apresentou sobre, não se recordam? Fotografia do pensamento. Lembram-se ainda? Experiências que foram feitas por William Crookes, sobretudo, e Gustave Gallet, com
a seguir a Kardec, ainda no mesmo período de Kardec, a força do pensamento que materializa a nossa vontade. Então, isso é possível acontecer e vemos, para quem tem faculdades mediúnicas mais apuradas, na espiritualidade, aquilo que nós idealizamos é materializável. Se eu pensar num vaso de flores, um ramo de flores para oferecer, para levar a alguém, torna-se real do lado de lá. É a força do pensamento. Se eu estiver a pensar no mal, a força, aquilo que é criado pela minha vontade, são também figuras ou objetos que traduzem a minha natureza, o meu desejo. É para percebermos que tudo depende da minha vontade, da vontade do Espírito e das suas características morais. Portanto, vigilância com o pensamento. Desde que os fluidos, se modificam pela projeção dos pensamentos do Espírito, o seu envoltório perispirítico, que é parte constituinte do seu ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão dos seus pensamentos, há de ainda mais guardar a das suas qualidades boas ou más. Portanto, o fluido energético que nos envolve, o campo vibratório em que vibramos, em que estamos, guarda as impressões da nossa atividade íntima, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Então, nós estamos sempre mergulhados nesse pequeno mundo que é o nosso campo energético fluídico. Estamos a compreender? Então, o estado íntimo deste campo energético muda em consonância com a nossa vontade. Se quisermos que ele mude, nós temos que mudar também. Para melhor, porque é esse o objetivo da vida. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento destes, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Portanto, isto já tratamos, já conversamos sobre isto. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, porque é matéria, recordam-se lá atrás que falamos disso? O perispírito é constituído dos fluido universal inerente à Terra. Como uma esponja se embebe, ele assimila-os com facilidade. Reparem, se eu não trabalho pela minha alteração, pela minha alteração moral, e se não me aprimoro sob o ponto de vista moral, o que acontece é que esses fluidos são permeáveis e absorvem num registro de interação e de identificação, não têm como se repelir. E, portanto, absorvem o que é mau ou o que é bom de acordo com a minha natureza. Portanto, esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto, por sua expansão e radiação, o perispírito confunde-se com esses fluidos. Portanto, estamos absolutamente mergulhados nesse meio. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, por seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contacto molecular. Estamos a compreender? Então quer dizer que esse campo fluídico acaba por influenciar a nossa saúde física e espiritual. Aqui no caso, física. Ora, o que significa que nós temos que trabalhar pelo nosso aprimoramento quando detectamos que alguma coisa não funciona bem. Reparem que, portanto, acha-se em contacto molecular o perispírito, esse campo energético à nossa volta, com o corpo físico. Portanto, estamos a absorver essas condições. É como no exemplo que deixei, se estivéssemos aqui num ambiente fechado e com ausência de oxigênio, estávamos a absorver as toxinas inerentes do ambiente.
já viciado. Portanto, se os eflúvios são de boa natureza, o corpo recebe uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e vigorosos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades. Está certo? Então, temos que ter tudo isto em consideração. Resumindo e descomplicando, está tudo nas nossas mãos, no nosso livre-arbítrio. Somos nós que temos que trabalhar para o nosso próprio bem-estar. Há alguma dúvida relativamente à matéria? Muito bem. Então, nós vamos concluir. Já foi aqui anunciado que estamos na campanha das cestas de afeto, a recolher bens alimentares que ocorre especialmente durante o Natal, para doar a pessoas necessitadas. Para facilitar o processo, nesta taça estão aqui umas senhazinhas, umas etiquetazinhas, onde fala dos artigos que são necessários e que vão compor essas cestas. Se entre nós ou alguém das nossas relações está necessitado desse amparo, por favor, deixa ficar o nome e o endereço sem constrangimento. Nós estamos num grupo cristão, como faziam os primeiros cristãos. Eles tinham uma despensa comunitária. Então, era muito interessante porque ali depositavam aqueles agricultores, pastores, tecelões, aqueles todos que tinham necessidade, que tinham possibilidades materiais, depositavam ali naquela despensa comunitária as suas doações. E então, cada comunidade, depois, os mais necessitados, serviam-se desses recursos para minimizar as suas dificuldades. Portanto, se houver alguém dentre nós, alguma pessoa próxima que necessite esse apoio, por favor, sem constrangimentos, temos todo o gosto em aceitar o pedido para encaminhar aquilo que será o fruto das nossas doações coletivas. Está bem? Então, vamos propor o encerramento do nosso trabalho. Unimos agora os nossos pensamentos em torno de Jesus, colocando a sua figura na nossa tela mental. Para maior facilidade de harmonização íntima, querido Jesus, amigo incomparável de toda a humanidade, a quem o Pai entregou o compromisso de conduzir, orientar todo este vasto rebanho que se encontra no processo evolutivo. E por isso a nossa alma se desdobra com alegria para te agradecer tudo quanto nos tem sido facultado no tempo. Mesmo as experiências mais rudes são oportunidades de reflexão e de aprendizado. Por isso, cantamos hossanas, agradecendo. Não podemos deixar de vos rogar pelos que sofrem, mais próximos ou distantes, são nossos irmãos, que necessitam, Senhor, do nosso testemunho, do nosso apoio. E deixamos fluir o nosso pensamento pelos fluidos da vida que envolvem a humanidade, para que caminhem ao encontro dos necessitados.
e possam cada um colher, revigorar-se, encorajar-se e partir ou retomar a marcha do progresso e deixar-se imbuir pelos bons pensamentos, pelos sentimentos nobres, a fim de poder regimentar forças, crescer e libertar-se das amarguras, dos grilhões que os detêm ainda à retaguarda. Para os países em guerra, para os países onde mais se faça sentir a necessidade de apoio material, no que toca à alimentação, à escolaridade, à saúde, à habitabilidade. Mestre, poderíamos nós, os mais abastados, partilhar e encaminhar para os mais necessitados, tal como a figura da despensa que hoje aqui aludimos dos primeiros cristãos. Assim desejamos, Senhor, para minimizar as dores de cada um. Lembramos ainda o familiar ou amigo doente, aquele que partiu já no retorno à espiritualidade. Envolvemos-o, Senhor, com os nossos melhores sentimentos de afeto espiritual, com pensamento luminoso, magnetizando-o, dando-lhe ânimo e força, que o revigore e que o auxilie. Que a tua paz, Senhor, permaneça conosco, hoje e sempre. Muito obrigado.